Meus amados irmãos, a graça e a paz do eterno de Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, vamos falar aqui sobre Babilônia, o que representa a Babilônia na Bíblia, o que representa hoje a Babilônia, e algo que eu devo falar antes de começar é que eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou para julgar conceito de A, conceito de B. A ideia não é essa. A nossa ideia é apenas mostrar a verdade aos irmãos, tá bom? Então você que vai assistir essa pregação, você pode estar em qualquer denominação religiosa, ser livre para concordar comigo ou não, deixo bem claro isso aqui, mas não quero que você leve para o lado pessoal ou que você se sinta ofendido, tá bom? Nossa ideia aqui é apenas levar a verdade. Vamos começar. Bom, primeiro, nós vamos nos prender sobre o relativismo. Babilônia, assim como Satanás, eles vivem o relativismo. Eles não vivem a verdade. Eles não vivem Bíblia na Bíblia. Eles vivem o relativismo. Vamos ver o que é. Segundo o dicionário Oxford, né? Substantivo masculino. Qualidade do que é relativo. Perfeito. O que é relativo? Uma coisa pode ser para mim, outra coisa para você pode ser uma outra coisa totalmente diferente. Então, o relativo é isso. Eu posso ter uma visão e você pode ter outra. Isso é Babilônia. Vamos abrir a Bíblia e vamos mostrar. Filosofia. No ponto de vista epistemológico, que afirma a relatividade do conhecimento humano e a incognoscibilidade do absoluto e da verdade, em razão de fatores aleatórios ou subjetivos, inerente ao processo cognitivo. O que ele está dizendo, resumindo aqui? O relativismo depende muito da sua experiência pessoal, depende muito da sua visão de mundo. E isso no Evangelho não existe. É isso que temos que entender. Não existe no Evangelho a minha opinião e a sua opinião. Existe a Bíblia e o que nela está escrito. Infelizmente, hoje, Satanás conseguiu colocar no meio do povo de Deus o relativismo. E isso está levando muitas pessoas a perderem a salvação. Eu converso com várias pessoas em vários locais, redes sociais, e quando eles não têm argumento, ou eles me xingam, ou eles querem simplesmente que eu não comente mais. E não são todos, isso aí é 0,5% das pessoas que eu converso. Então as pessoas não entendem. Não é a minha opinião, não é a opinião dele, é a Bíblia. Vamos continuar. Agora vamos ver o primeiro exemplo de relativismo segundo a Bíblia. Vamos ver o que Deus disse. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, segundo Deus, qual foi a ordem que ele deu? Ele pode comer de toda árvore? Não. Ele pode comer de quase todas, mas a que está no meio do jardim não pode comer, que quando comer, certamente morrerá. Então Deus falou isso. Olha o que o relativismo disse, ou seja, Satanás. Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher serpente: Dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Então aqui começou esse relativismo. Ou seja, Satanás colocando pitaco, distorcendo a palavra de Deus. Ele começou com uma pergunta misturado mentira com verdade. Eva pregou a verdade e depois Satanás enganou ela. Isso é o relativismo. Tudo que foge da Bíblia, mas é segundo a opinião do fulano, é segundo a denominação tal, é satânico. Não é segundo a opinião de quem, é segundo o que está escrito. Então vamos continuar e entender mais o estudo. Relativismo moderno diabólico segundo a Bíblia. Vamos agora, nesse momento, abrir a escritura e ver o que é ou o que representa esse relativismo, tá bom? O livro de Apocalipse
diz que essa ideia de relativismo, hoje, guiado por Satanás, representa a Babilônia. Vamos ler. Apocalipse 17, 3 a 5. E elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Escarlata é vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa besta tinha nome de blasfêmia. Ou seja, o que a Bíblia diz é uma coisa, e o que Babilônia diz, ela blasfema contra Deus. É isso que temos que entender. Versículo 4. E a mulher estava sentada de púrpura e de escarlata, ou seja, um tipo de roxo e vermelho, era a vestimenta da mulher. Mulher em profecia é a igreja. Então, essa igreja, que ela é Babilônia, que é o sistema relativista, mostra isso. E pedras preciosas e pérolas, ou seja, tinha muita condição financeira, tinha poder financeiro. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Vamos entender. Esse cálice cheio de ouro são as doutrinas. A doutrina de Babilônia, do sistema babilônico, ele é cheio de abominação e de imundícia. O que é isso? Tudo que Deus condena. É isso que temos que entender. Versículo 5. E na sua testa estava escrito mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Então, essa igreja, ela tem na testa dela mistério. Irmãos, qual é o único dogma ou a única ideologia cristã que é o mistério? Exatamente, a Trindade. A Trindade é um mistério. Ele é o ponto central do sistema babilônico, da grande Babilônia. E aqui diz mais, esse sistema, ela tem uma igreja que é a mãe. O que significa isso? Se toda mulher só é mãe quando tem filho. Não existe isso. Um homem só é pai quando gera um filho, ou adota, né? Ou cuida de alguém como filho. Então, o que significa? Ela tem regras, que essa regra do mistério é a única regra que ela terá filhas, que as filhas obedecerão a ela. É isso que está dizendo. Ela é mãe da prostituição e abominação. Tudo que Deus condena, ela iniciou. As prostituições, o que é isso? Se afastar de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus fala muito sobre adultério. Ah, o povo se desviou de mim, segue outros deuses, segue outras regras, outros mandamentos, não guarda a lei, e dentre outras coisas. É prostituição espiritual. E a abominação da terra defende coisas e faz coisas que para Deus é abominável. O sistema tem que se manter. E entendeu o nível que é? Vamos continuar. Apocalipse 17, 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu maravilhei-me com grande admiração. O que é isso? O sistema Babilônia, ele vai perseguir quem prega a verdade. Ele vai perseguir aquele que não aceita o que é empurrado goela abaixo ou o que é dito. É isso que você tem que entender. Hoje o sistema babilônico, ele te empurra regras, ele te empurra dogmas, ele te empurra tradições e você não pode questionar, porque se questionar, você perde cargo, se questionar, você passa, infelizmente, por perseguições dentro da igreja, e coisa pior. Isso é a Babilônia. Apocalipse 14, 17. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, o sistema Babilônia, ela vai combater o Cordeiro. Você acha que está servindo a Deus? Você acha que segue a Deus em Cristo? Você acha que está fazendo o que Deus quer? O sistema está lhe enganando. O sistema mente para você e o sistema combate o Cordeiro. O que é combater o Cordeiro? Combater o que está escrito. É isso que temos que entender o que é Babilônia. Babilônia representa a mãe, ou seja, um poder religioso, porque mulher em profecia é uma igreja, e ela tem filhas. Todo mundo que segue ela na doutrina do mistério, que não é bíblico, a Trindade não é bíblica, todo mundo que segue ela é filha. Então as filhas têm que obedecer à mãe.
ou ter as características da mãe. Isso é muito perigoso. Por que que eu falo? Porque pessoas estão perdendo a salvação, achando que estão servindo a Deus, estão sendo enganadas. Como Babilônia combaterá o cordeiro? A primeira é a Trindade. Bom, eu vou começar primeiro por Babilônia, depois vamos abrir a Bíblia e ver o que que a Bíblia diz sobre o tema abordado. Babilônia, a Trindade. A Trindade é o grande mistério da fé cristã. É o mistério de Apocalipse, como acabamos de ler. Do latim trintas tríade, de trinus tripla. É uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo. Então, quando o seu pastor fala que a doutrina, a Trindade, a doutrina da Trindade tem na Bíblia, eu sinto muito. Ou ele está te ensinando errado, ou ele não faz ideia do que está falando, ou ele está mentindo para você. É uma coisa ou outra. Que define Deus como três pessoas co-substanciais. Essa palavra co-substanciais nem na Bíblia aparece. Vamos explicar nos slides mais embaixo o que é essa ideia aqui que a Bíblia condena. Essas coisas que tem hoje. Ou hipóstases. Pai, no caso seria Deus, o Pai, Yahvé, Ravé, Yahoo, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Abre aspas. Um Deus em três pessoas. Fecha aspas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, abre aspas, substância, essência ou natureza, fecha aspas. Nesse contexto, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. Então, para ver que a, a Babilônia tenta fazer um malabarismo com palavras bonitas, né? Não, porque é bíblico, então vamos ver o que é que a Bíblia diz o que é bíblico. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, segundo Jesus, são três deuses? Não, irmão. A ti só. Não tem outro. Então, segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia, existe trindade? Não, você está sendo enganado. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você percebe que nem Jesus fala que ele é Deus. Essa história de Deus Filho, né? 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu e quer na terra. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Paulo está dizendo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, para os apóstolos que tinham o Espírito Santo, quantos deuses existiam ou quantos deuses existem? Um. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, de quem estamos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, segundo a Bíblia, só existem duas pessoas: o Pai, que é o único Deus, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é nosso Senhor e Salvador. Entenda isso. Não seja mais enganado por Babilônia, tá bom? Vamos ver o próximo item? Dinheiro, dízimo dinheiro, né? Isso aqui dá um problema quando vai falar sobre isso. Por quê? Porque o sistema Babilônia não quer que você aprenda, quer que você sustente ele. Vamos lá, Babilônia. Dízimo é 10% do seu salário ou ganho. Tudo que te sustenta tem que tirar 10%. Você é obrigado, né? Segundo o sistema, você está roubando a Deus. Cuidado. Pessoal, Malaquias capítulo 3, Deus não está falando para um membro da igreja. Deus está falando para os líderes da igreja. Malaquias 2:1 fala: Esse mandamento é para vós, ó sacerdotes. Não seja enganado por falácia do diabo por aí. Cuidado. No catolicismo, durante o Concílio de Tours, em 567, um decreto para a coleta do dízimo foi promulgado. Em 585, durante o segundo Concílio de Macro, um decreto foi adotado para a excomunhão daqueles que não pagam o dízimo pela igreja. Então, quando você não devolve o dízimo, que o seu líder tá nem aí para você, não quer saber nem se você está passando necessidade, se está com luz atrasada, ele fica um pouco preocupado. A grande maioria deles. Deixando bem claro aqui, a grande maioria deles. Aí, o que que acontece? Se você, eu já escutei
de colegas de trabalho que ele frequentava a congregação tal, né, a igreja tal, a placa tal, e ele estava desempregado na época, ele não devolveu o dízimo, ele perdeu o cargo e deixou de fazer as coisas na igreja, porque não estava devolvendo dízimo. Mas ele estava desempregado, mas o líder dele, o pastor dele, não sei como é que se chama lá, não quis aceitar. Então é isso. Hoje a pregação do evangelho não é para sua salvação, irmão, é por cash. Ver cantores cobrando milhões para fazer para louvar ao Senhor que era para ser de graça. Pastores com carro do ano, helicóptero, não sei o que, esses carros, essas luxuosidades, e você sendo enganado, irmão. Vamos ver o que a Bíblia diz o que é dízimo? Levítico 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27:32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passa debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, segundo a Bíblia, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. Ah, mas era animais. Animais é para comer, irmão. Churrasco, né? Vamos lá. Agora, para quem era o dízimo? Deuteronômio 26:12. Quando acabar de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás, olha para quem deve dar o dízimo: levita, estrangeiro, órfão e a viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então você acha que está servindo a Deus, devolvendo o dízimo? Eu sinto muito, irmão. Você está sendo enganado pelo sistema babilônico, tá? Muito enganado por ele. Próximo item. Dízimo dos dízimos. Eu nem ia entrar em mérito nesse assunto, mas algumas pregações que me enviaram via rede social para me dar uma olhada, verificar. Então eu preferi tocar nesse assunto para que os irmãos possam entender. Bom, qual foi o resumo das pregações que me vieram sobre esse assunto? Outro dízimo a mais para que tenhas a bênção. Então você vai separar um dízimo e outro dízimo dos dízimos para poder, né, ter a bênção de Deus. Esse que é o intuito. No entanto, vamos ver o que isso quem diz é Babilônia. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que é o dízimo dos dízimos. Números 18, 26 a 28 dizem assim: Também falarás aos levitas e disse-lhes: Quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, o dízimo dos dízimos não é para o membro, é para os líderes ou para os levitas que recebem, né? Ou seja, a pessoa está tirando de contexto para tentar, não sei fazer o quê, mas é complicado, sabe? A pessoa tirar de contexto a informação correta e ficar pedindo ou mostrando que você tem que tirar ainda mais do seu dinheiro, né? E já vimos que dízimo não é dinheiro, não seja mais enganado. E quanto a vos a vossa oferta alçada, como grão de eira e como plenitude de lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, o dízimo do dízimo não é dinheiro, você não precisa mais cair nesse papo, tá? E você já sabe que o dízimo era os levitas que separavam o dízimo para o sacerdote, tá bom? Vamos para o próximo item. Bom, agora vamos para o dom de línguas, né? Inclusive, fiz um vídeo uma vez sobre dom de línguas e alguém deve ter denunciado, né? Algumas pessoas devem ter se sentido ofendidas, não sei, e sumiu do canal. Então, um vídeo uma vez que eu fiz sobre o dom de línguas, mostrando o que era. Mas aqui é para falar a verdade, podem ou se converte ou continua no erro. Aqui é assim, irmãos, eu não fico chateado não, fico tranquilo. Eu tenho o maior prazer em gravar de novo, trazer mais informações sobre o assunto, fique tranquilo. Agora vamos ver o que Babilônia ensina sobre o dom de línguas. Segundo a doutrina cristã tradicional, antes do advento do pentecostalismo e neopentecostalismo, foi amplamente difundida a crença que o fenômeno de falar em línguas foi restrito ao fato de Pentecoste. Bom, isso aqui é mais uma tradição, tá bom? Isso aqui é um texto tradicional, agora vamos para a parte histórica. Segundo esse entendimento,
O fenômeno de línguas narrado em Pentecostes não é o mesmo narrado em São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, sendo esse decorrente do paganismo que ainda se praticava naquela antiga cidade. Então a gente percebe aqui que essa é uma parte histórica, tá? Que muitas pessoas acreditam que seja assim, ok? Não vou levar no mérito, abrir a Bíblia e mostrar isso aqui. Só que você tem que entender que o dom de línguas hoje, ele não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, se ele canta, se ele pula, fica rodando assim, fazer uns negócios, bater palma, isso não existe na Bíblia. Infelizmente, é um quê? É um espírito que não vem da parte de Deus, que está enganando o povo, achando que serve a Deus e tem o Espírito Santo. Eu nem vou entrar aqui no mérito de abrir Romanos, né, no capítulo 8, que diz que quem tem o Espírito Santo é quem guarda a lei. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou explicar o dom de línguas bíblico, tá bom? Atos 2, 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Nesse momento, eu estou lendo o contexto do batismo do Espírito Santo, ou o contexto do dom de línguas, da Bíblia, tá bom? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Perfeito. O Espírito Santo desceu sobre eles, né? Ou seja, 50 dias depois da festa da Páscoa, né? Que é o dia, é uma festa judaica que comemorava o recebimento da lei, né? Então, por isso que é Pentecoste, 50 dias, ou festa da colheita, que também ela tem esse termo. Aí eles receberam o Espírito Santo. Mas o que que esse dom de línguas estava fazendo? Atos 2, 7 a 8. Quem estava escutando o dom de línguas? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Galileus eram pessoas quase semi-analfabetas. Ela mal sabia ler direito e mal escrever. Para você ter uma ideia, o aramaico era como se fosse uma língua, como é que eu posso dizer? Uma língua mais vulgar. Nós fumo, nós vai. Na época era visto isso. Tinha o hebraico, que era uma parte mais culta, né? Quem era alfabetizado, vamos dizer assim. E tinha o aramaico, que eram pessoas que não tinham muito conhecimento. Então, galileus, a maioria falava em aramaico. Eles mal sabiam ler e escrever, a grande maioria deles. A grande maioria, não eram todos, tá? Que sabiam ler e escrever. Ou falar bem, escrever bem, também não eram todos, não. Olha que de versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? O dom de línguas, ele foi o dom de pregar o evangelho em outro idioma. É isso que você tem que entender. É o dom de línguas em outro idioma. Por isso que ela fala assim, cada um de nós ouvimos na língua em que fomos nascidos. Eu nasci no Brasil. Então, minha língua é a língua portuguesa do nosso país, Brasil. Então, se eu tivesse lá, eu estaria ouvindo a língua portuguesa do Brasil. Se tivesse do meu lado um alemão nasceu na Alemanha. A língua dele é o alemão, ele estaria ouvindo em alemão. Se tivesse lá uma pessoa que era dos Estados Unidos, qual é a língua dos Estados Unidos? O inglês, ele estaria ouvindo inglês. Então, o dom de línguas bíblico não é esse que você vê aí que as pessoas estão sendo enganadas. Primeiro, que na Bíblia não há relato de ninguém que recebeu o Espírito Santo e teve o dom de línguas agindo daquele jeito. Não existe. Então não seja enganado por qualquer espírito que anda por aí. Vamos para o próximo item. Pastora. Essa daí vai ser complicada. Vamos ver o que Babilônia fala? A origem da criação de pastoras na tradição cristã evangélica está ligada ao reconhecimento da atuação feminina no ministério pastoral e à luta por igualdade de gênero nas igrejas. Isso aqui é bonito. Eu não sou machista, eu não sou feminista, eu sei que todo mundo tem sua importância, mas estamos falando de Bíblia. Na Bíblia, o homem tem uma função e a mulher tem outra. Nós estamos falando de cristianismo. Na Bíblia, não há na Bíblia nenhuma referência sobre mulher ocupar a liderança da igreja. Existe juíza, existe profetisa, né? Existe dentre outras também. Mas vou colocar um exemplo do Antigo Testamento primeiro. No Antigo Testamento, nós não vemos a mulher sendo o sumo sacerdote. Ou, né, que é a figura máxima, né? O sumo sacerdote era a figura máxima.
ou no Novo Testamento, a figura de pastor. Por quê? Tanto o sumo sacerdote quanto o pastor, de acordo com a Bíblia, eles apontam ou é uma representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, ele é o pastor das ovelhas. Jesus Cristo é uma figura masculina. Então é por uma simbologia espiritual que a mulher não pode ser pastora, ela não pode ser líder. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O que é isso? Ela não pode assumir uma posição de líder. Ela não pode. A liderança é do homem. E uma coisa importante aqui, vou abrir um parêntese. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é para ela ser escrava, não. É para ela respeitar o marido. Porque tem muita mulher que desrespeita o marido. Ah, eu não vou, como eu falo, eu sou justo. E tem muito marido que desrespeita a mulher. A Bíblia não permite o marido desrespeitar a mulher e nem a mulher desrespeitar o marido. Ela não permite. Deixando bem claro aos irmãos isso aqui. Mas aqui, quando Paulo fala, é sobre autoridade. A autoridade espiritual. Que a obrigação, segundo Deus, a obrigação de ensinar a Bíblia, a obrigação de ensinar o Evangelho é do marido, não é da mulher. Ele que tem que ser o primeiro. Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque existe uma hierarquia. A hierarquia que existe também no céu. O pai é cabeça de Cristo. Se ele é cabeça, ele é maior. O pai é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher. Existe uma hierarquia espiritual. Por isso que aqui a mulher não pode ser líder. Isso é mas a mulher pode ser diácono, pode ser diaconisa, pode ser profetisa, né? Apesar que hoje profetisa não tem mais, né? Nem profeta. Isso aí já aboliu. Mas eu quero que os irmãos entendam, não leve isso aqui para o lado mundano ou para o lado ideológico. Por favor, não leve isso. Próximo item. Item 6. Ministério de dança como pregação do evangelho. Eu tô querendo rir, tô me segurando para não rir. Infelizmente, muita ideia sem noção tá no evangelho. E as pessoas são enganadas. Tá? Teve um rapaz numa rede social que eu fui comentar sobre isso aqui e ele falou: prova na Bíblia. Eu vou trazer aos irmãos futuramente um vídeo específico só sobre esse assunto aqui. Mas hoje não é o intuito falar especificadamente de um assunto só, é mais dar uma pincelada em todos. Tá? Se alguém quiser que eu faça específico cada assunto, né, eu gostaria que vocês pedissem também, dessem um pedido aí de certos temas, como esse tema aqui foi a pedido do meu grande irmão Naldo. Irmão Naldo, Deus te abençoe, te guarde, a graça e a paz de Cristo. Muito obrigado por o senhor ter pedido esse tema. Então, muito tema que eu trago aos irmãos é que me pedem, tá bom? Se alguém que tiver um tema, pode colocar embaixo, terei o prazer em trazer para você. Segundo a Bíblia. Vamos lá. O que diz Babilônia sobre isso? A evangelização passa pelos sentidos. Eu estou me segurando para não rir. Mais uma vez eu falo isso. E há um ditado que diz que, abre aspas, os olhos são como uma luz para o corpo, fecha aspas, Lucas 11:34. Isso não é um ditado. Pelos olhos tu vê a intenção da pessoa, não são de todos, né? Mas dá para ver muita coisa. E quanto nossos olhos precisam de evangelização através de imagens belas e puras, aonde é que eles tiraram isso? Deturpando Lucas 11:34? Por isso a evangelização através da dança é um resgate para os olhos que atinge a mente e o coração. Eu vou falar a verdade, eu não queria continuar lendo isso aqui porque tem certas coisas que não dá para engolir, mas como estão fazendo o vídeo, eu vou continuar. É uma forma de comunicar o amor de Deus através de expressões do corpo e da alma de uma forma casta e bela. Desde o Concílio do Vaticano II, quando a Igreja abriu as portas para uma nova evangelização, a dança tem sido um instrumento eficaz na evangelização como um todo e, sobretudo, na evangelização dos jovens. Respira, Senhor. Vamos lá. Bíblia. Não há na Bíblia nenhuma referência sobre pregar o evangelho dançando. Né? Babilônia inventando e o povo achando que está servindo a Deus. Difícil. Próximo item. Uma das coisas mais absurdas, tudo aqui é absurdo, né? Tudo que Babilônia prega é absurdo, mas isso aqui é um absurdo da maior. Área VIP na igreja. Vamos ver o que Babilônia prega? Isso aqui foi tirado de uma reportagem de quem defende a área VIP, tá bom? A área VIP em igrejas são espaços delimitados dentro do templo,
reservado para um grupo certo de pessoas, geralmente com acesso facilitado, conforto adicional e, em alguns casos, serviços exclusivos. Vamos ver o que a Bíblia diz? Não há na Bíblia nenhuma referência sobre área VIP na igreja, mas olha o que Tiago fala. Mas, se fazer exceção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Cuidado onde você está se alimentando, irmão. Espiritualmente. Você pode estar sendo enganado por Satanás e não sabe. Item 8. Tatuagem. Vamos ver o que Babilônia ela está pregando? A tatuagem gospel vai além do simples ato de gravar um desenho na pele. É um compromisso visível e duradouro com a própria fé. Sabe quando você pesquisa uma coisa, lê, aí você lê 5, 6 vezes, lê de novo e não acredita? É como eu estou agora. Cada design escolhido conta uma história, expressa uma convicção, homenageia um versículo bíblico ou retrata um símbolo importante do cristianismo. Ai, esses temas que às vezes me dão é difícil, irmão, é muito complicado. Isso dói fazer um tema desse. Porque a gente lê e não acredita que está lendo essas coisas, essas ideias dos outros. Vamos ver o que a Bíblia diz? Levítico 19:28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Vamos para o próximo item. Ir além do que está escrito, item 9. Vamos ver o que Babilônia fala sobre o assunto? Isso aqui é sobre a teologia, tá? Que eu sempre combato aqui no canal. Sim, a teologia, em muitos aspectos, se propõe a ir além do que está escrito nas escrituras sagradas, buscando uma compreensão mais profunda e abrangente da fé, da divindade da relação entre Deus e o mundo. Eu só podia parar aqui e passar para o próximo. Porque já viu, quando você faz teologia ou quando o pastor é formado, não ensina para ele só a Bíblia, não. Ele vai além do que está escrito, tá? Por isso que tem essas. Estamos estudando cada um tema desse aqui. Para você ver como o sistema babilônico é complicado. Embora a Bíblia seja uma fonte primária, a teologia também se baseia na tradição, no magistério. Ou seja, no caso do cristianismo, na autoridade da igreja. E na experiência religiosa para interpretar e aplicar os ensinamentos religiosos. A Bíblia não manda eu interpretar a Bíblia com experiência religiosa. A Bíblia manda eu abrir a Bíblia na Bíblia, como vamos ver agora. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Apocalipse 22:18-19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E, se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas no livro. Então, por que eu não gosto da teologia do diabo? Está aqui, ó. E João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, segundo a Bíblia, eu tenho que seguir apenas o quê? A Bíblia. Só ela é verdade, não é filosofia, não é o que a igreja A, B, C, D, E, G, H pensa. É Bíblia na Bíblia. Por isso que hoje cada denominação religiosa desenha ou prega Deus de um jeito. Por quê? Porque eles não seguem a Bíblia. Acham que seguem. Ponto 10. Profetas atuais. Né? Esqueci aí das aspas. Né? Vamos ver o que algumas igrejas de Babilônia falam lá. Profetas ou profetisas atuais, como por exemplo Joseph Smith, Ellen G. White, Charles T. Russell, Allan Kardec. Esses aqui são os profetas ou os fundadores, né, de igrejas mais conhecidos. Deve ter outros que eu não sei, mas esses são os principais, né? Por que é perigoso seguir esse tipo de gente? Primeiro, que eles vão além do que está escrito. Isso é perigoso, já vimos no slide passado. E olha o que a Bíblia diz. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, nos últimos dias, a partir de Jesus, Deus falaria conosco pelo Filho, não é pelo profeta A e B. As pessoas estão sendo enganadas, pessoas sinceras. Deuteronômio 18:22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, ou seja, nem vai nem aconteceu do jeito que o profeta disse,
Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta: não temas temor, não tenhas temor dele. Todos esses que eu mencionei têm profecias que nunca aconteceram, mesmo muitas pessoas que acham que eles são corretos ou que eles são verdadeiros não enxergam isso, não percebem isso, porque infelizmente estão pregando errado para eles ou sendo enganados. Tá? É muito triste. Ou pior, deturpando a Bíblia. Porque a maioria deles acrescentam coisa que não está escrito. Né? Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos ter anunciado, seja anátema. Então, a maioria dessas pessoas, um anjo apareceu para mim, um anjo, já sabemos o que é, maldito. Eles são maldito. Evangelho maldito. Pessoas malditas. Seja anátema. Não sejam, irmãos, não sejam enganados. Não sejam mais enganados. Saiam de Babilônia de uma vez. Saiam desse sistema todo. Venha para Jesus Cristo. Item 11. Espírito de profecia. Vamos ver o que Babilônia prega? O espírito de profecia é uma pessoa, um ser. Eu já vi alguns falando de dom. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre o espírito de profecia. Apocalipse 19:10 diz assim: E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora eu vou pegar o mesmo versículo bíblico de Apocalipse 19:10 e ver outras traduções para o português. Vamos ver o que realmente a Bíblia está dizendo? Será que o espírito de profecia realmente é uma pessoa? E qual é a pessoa? Será? Vamos ver? Nova Bíblia. Então caiu aos pés dele para adorá-lo. Porém ele disse: Não, não faça isso. Isto, porque eu sou servo de Deus como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. E agora? A Bíblia OL português, o livro, né? A tradução. Diz assim: Então lancei-me a seus pés do anjo para o adorar. Mas ele disse-me: Não, não faça isso. Só a Deus deves adorar. Eu estou ao serviço de Deus, tal como tu e dos teus irmãos que são testemunhas de Jesus. Adora a Deus. O motivo da profecia é para dar um testemunho claro de Jesus. Então você percebe aqui que o espírito de profecia é a profecia que testemunha a favor de Cristo. Nada mais, nada menos. Vamos para o próximo item. O próximo item, que é o 12, é o mandamento como ponto de salvação. Eu, no canal, sempre preguei a importância de guardar os mandamentos e a lei, mas eu nunca disse que para ser salvo tem que guardar a lei. E é isso que Babilônia fala, que para ser salvo é preciso guardar a lei ou algum mandamento. Tá? Então não confunda. Temos que guardar o mandamento? Temos. Vamos aprender em uns slides para frente. Mas é ponto de salvação? Não. Essa é a diferença. João 12. Contudo, o que diz a Bíblia, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. 1 Timóteo 1,15. Esta é a palavra fiel e digna de toda citação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você só é salvo pelo sacrifício de Cristo, crendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e você também foi batizado, né, em nome de Cristo. Isso é importante. Vários batismos? Babilônia diz assim: pode se batizar muitas vezes. Eu conheço gente que já se batizou umas 10 vezes. Vamos ver o que a Bíblia diz? Bíblia. Efésios, perdão, Atos capítulo 19, versículo 1 a 5. Vamos entender o que a Bíblia menciona, vamos colocar assim, sobre 2 batismos. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e estando ali, alguns discípulos. E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O batismo de João, ele não era um batismo para a salvação. Ele era um batismo para a remissão de pecados. Ou seja, eles se batizaram, mas não ensinaram a doutrina. Eles se batizaram, mas não ensinaram nada. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Batizou. Por isso que Paulo perguntou: ué, mas vocês são batizados, como é que vocês não têm o Espírito Santo? Porque só tem o Espírito Santo quem guarda a doutrina, quem guarda o mandamento. Romanos 8 fala sobre isso. E ele coloca aqui, né? 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, que eu acabei de falar, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Você é batizado se crê em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo, que é o tema do nosso próprio slide 14, batismo em nome de quem, né? E Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, se você tem 50 batismos, não vale nada. E vamos para o ponto 14 para entender melhor sobre o batismo. Bom, 14. Batismo em nome de quem? Vamos ver? Primeiro, vamos ver Babilônia, né? Diz assim, Cânon e Texto do Novo Testamento, de 1907, página 424. Os manuscritos gregos do Novo Testamento foram frequentemente alterados por escribas, que colocaram nelas as leituras que eram familiares para eles e que eles consideraram ser as leituras certas. Vamos ver agora a carta, né, do Bispo de Londres, de 1719, página 15. Nós certamente conhecemos uma maior quantidade de interpolações e corrupções trazidas para as Escrituras, pelos atanásios e relacionados à doutrina da Trindade, do que qualquer outro caso. Então você percebe que a ideia, né, de Mateus 19:28, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, tem muita controvérsia. Agora vamos ver o contexto bíblico em cima de Mateus 19:28, utilizando a tradução do hebraico. Diz assim: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Esse é que a Bíblia hebraica traz para a gente, diferente do grego, né? Nesse ponto aqui de Mateus 19:28. Aí você fala assim: ah, mas como é que você tem tanta certeza? Ou pode-se, entre aspas, afirmar que não tem um batismo na Trindade ou só tem um batismo em nome de Jesus? Basta você abrir a Bíblia. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeste o dom do Espírito Santo. Então os apóstolos nunca batizaram em nome da Trindade, porque os apóstolos não defendiam a Trindade. Não tinha três deuses para os apóstolos. Isso é coisa de Babilônia. Só tem um Deus, o Pai e Jesus Cristo. Então, dando esses dois exemplos, já tem mais versículos que falam sobre isso, mas pegando esses dois exemplos, nós percebemos que os apóstolos jamais batizaram em nome da Trindade. Aí você faz a peça para Deus para te dar luz. Porque se os apóstolos que tinham o Espírito Santo pregaram a doutrina, nunca batizaram em nome da Trindade, por que que hoje batizam, né? Próximo item. Batismo de criança. Vamos ver o que Babilônia diz? É um sacramento importante na Igreja Católica, onde bebês e crianças pequenas são batizadas, simbolizando sua entrada na fé cristã e na comunidade da Igreja. Primeiro, que na Bíblia não há nenhuma menção sobre o batismo de criança. A criança não deve ser batizada. Por quê? Porque ela não sabe nem o que é certo e errado, não sabe nem falar. Como é que uma criança que não sabe falar, que só sabe chorar, não tem ainda o amadurecimento, como é que ela pode crer em Jesus Cristo? O batismo não é para simbolizar a entrada na fé. O batismo ele é um rito que comprova que você aceitou Jesus Cristo. É isso que significa. Vamos lá? Atos 16:30. E, tirando-os de fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como é que uma criança que só sabe chorar e gritar vai crer em Jesus? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. 16. Falar ou consultar com os mortos, né? Vamos ver o que Babilônia diz? A prática de falar com os mortos ou tentar se comunicar com o mundo espiritual é um tema recorrente em diversas culturas e religiões e pode ser chamado de necromancia.
Então, quando uma pessoa fala com os mortos, eu sinto muito. Não é seu parente que está ali. Eu sinto desapontado. Eu perdi meu pai. Eu perdi. Esse ano vai fazer 15 anos no dia 2 de dezembro, às 7h30 da manhã. Ele faz uma falta muito grande. Muito grande. Mas é impossível meu pai aparecer para mim e falar comigo. Nós somos cristãos, irmãos. Estamos falando de cristianismo. Eu não vou tocar muito no assunto porque eu vou acabar aqui chorando, né? Meu pai faz uma falta? Faz. Meu pai era a minha família toda numa só pessoa. A falta que ele me faz. Então, mesmo eu sentindo falta, eu honrando meu pai. Claro, eu amo mais a Deus do que meu pai. O meu pai celestial, ele tem uma importância maior na minha vida, mas eu sou humano. Sente essa falta. Tá? Então, abrindo o coração para os irmãos aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Deuteronômio 18, 10 e 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Infelizmente, pessoas cristãs, sinceras, de caráter, gente boa, estão sendo enganadas. 17. Toda religião leva a Deus. Olha o que diz Babilônia. Algumas pessoas e religiões acreditam que, apesar das diferenças em práticas e crenças, todas as religiões buscam o mesmo objetivo final, que é a conexão com o divino ou conexão com Deus. Como é que uma pessoa vai ter uma conexão com Deus se ela obedece ou ela segue aquilo que Deus condena? Reflexão. Vamos dizer a Bíblia, o que ela diz? João 14,6, versículo muito conhecido, né, entre a comunidade cristã. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, quem vai te levar a Deus, o Pai? Somente Jesus Cristo. Não tem outro. 18, né? Outros intercessores. Babilônia. Na igreja, além de Jesus e Maria, existem outros intercessores importantes como santos e anjos. Mais uma vez eu volto a falar, eu não estou aqui para denegrir conceito religioso de ninguém nem dogma. Estou aqui apenas para pregar aos irmãos o que a Bíblia está dizendo. Tá bom? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Sim, só o Pai é Deus. E um só mediador. Mediador é intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Claro, Jesus estava na terra em forma de homem. Né? Então, interessante. Item 19. Eu vou até me ajeitar aqui. Imitando o mundo. Irmãos, eu vi uns vídeos hoje à tarde, essa semana que eu fiquei. Eu vou trazer um vídeo específico disso aqui. Específico para você não ser enganado. O que que Babilônia diz? Tudo gospel, tudo importante é Jesus. É um erro fatal. Paulo condena a libertinagem. Essa história de igreja no mundo, bar gospel, tatuagem gospel, motel gospel, o que que tem mais? Rave gospel. E qualquer coisa gospel aí, isso é do diabo. Não seja enganado pelo diabo. Irmãos, muito cuidado. Vamos ver? Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o meu corpo tem que cultuar Deus. Com quê? Razão. Eu tenho que saber o que a Bíblia fala, o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Não é o seu achismo, não é meu achismo. Não é o que o ABCD está falando, é o que a Bíblia diz. Ah? 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tem pessoas colocando coisas no mundo dentro da igreja, dizendo que é gospel. É para Jesus. Vou respirar fundo, né? Que é absurdo. 16. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, concupiscência e cobiça, tá? Cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não é errado você querer crescer, ter um salário melhor. Não é errado. O errado é você botar isso na frente de Deus. Essa é a cobiça, né? E o mundo passa, e a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Tem que saber
Qual é a vontade de Deus? Vou trazer um vídeo para os irmãos Flamengo sobre esse tema. 20. Mandamentos abolidos. Babilônia. Todos os mandamentos foram abolidos na cruz. Vamos ver a Bíblia? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, Paulo está dizendo, a minha fé em Cristo anula os mandamentos, a Torá, a lei? Não, agora que eu tenho que guardar. Romanos 7,22. Porém, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Novo Testamento, a Bíblia nos mostrando que a lei de Deus é válida, a parte válida, tá bom? 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Irmãos, mas claro que isso aqui é impossível, né? Só se Jesus voltar e falar com você cara a cara, porque isso aqui não tem nem interpretação, é direto. Tradição. Toda tradição cristã é ruim? Não, tem tradições legais, tem tradições boas, justas, mas nem tudo são flores, né? Babilônia. Significa aderir aos ensinamentos, práticas e costumes que foram transmitidos ao longo do tempo pela comunidade religiosa desde seus primórdios. Nem tudo que é tradição é de Deus. Isso inclui tanto a tradição escrita quanto a tradição oral, que se refere aos ensinamentos transmitidos de geração em geração através da pregação e prática. Vamos ver agora o que Jesus fala sobre as tradições ruins. Tá? Mateus 15, 3-6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Infelizmente, muitas pessoas têm transgredido a ordem de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus pela tradição da igreja onde ele está. Da igreja que eu falo é a placa ou denominação religiosa, que nós somos a igreja. Versículo 4. Aí Jesus deu um exemplo aqui. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o pai ou mãe certamente morrerá. A lei tinha essa maldição aí. Desobedecer o pai e mãe, tchau, né? E olha o que Jesus fala, o que os líderes tinham inventado. Mas vós dizeis, ou seja, Deus falou uma coisa. Agora, o que a tradição está dizendo? Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que podeis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Né? E Jesus fala, e assim invalidar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quantas tradições as pessoas seguem ou temos seguido que invalidam a Bíblia, que invalidam a ordem de Deus? 22. Acender vela para a morte. Você percebe aqui que eu estou trazendo a maioria dos dogmas. Não sei se eu trouxe todos, mas trouxe uma maioria. Babilônia diz: o ato de acender velas pode assumir significados variados, como, por exemplo, representar a morte e a ressurreição de Cristo. Isso na Bíblia não existe. É uma tradição, como vemos no slide passado. Isso aqui não existe na Bíblia. Pode ainda ser um ato de lembrar em oração de alguém que se foi, ou pedir a misericórdia de Deus pelas almas. Isso também não existe. O juízo acontece quando a pessoa morre. Não tem mais o que fazer. Na Bíblia, não há na Bíblia nenhuma referência sobre acender vela para os mortos, ou qualquer significado desse. 23. Visão do lençol purificou todos os alimentos? Uma vez conversei com um rapaz, muito gente boa, eu gostei de conversar com ele, e ele falou que na visão de Pedro, Deus tinha purificado todos os animais e que eu podia comer o camarão, o porco, né? Vamos ver se a Bíblia diz isso? Na visão do lençol, Deus purificou todos os animais. Vamos abrir a Bíblia, Atos 10, 11-15. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Muitas pessoas pegam isso aqui, Jesus ele tirou a lei de alimentação, começa a inventar, né? Mas não lê a Bíblia. 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. 15. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum que Deus purificou. Pronto. Aí o cara pega isso aqui. Não, pode comer todos os animais que foi tudo purificado. Mentira. Atos 15, 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum imundo.
Então a visão do lençol não era para que você comesse porco, irmão. É para que Pedro não fizesse acepção de pessoas. Pedro estava fazendo, só falava com o judeu. Diferente de Paulo. Interessante, né? Item 24. Filosofia no cristianismo. Isso aqui é uma coisa que eu não. É uma coisa que eu abomino no cristianismo, é essa filosofia. O que diz Babilônia? Conduz necessariamente a uma pesquisa sobre Deus com base na luz natural da razão. A teologia, como estudo de Deus, tem como ponto de partida a revelação, procurando refletir sobre a mensagem bíblica de forma metódica. Ambos os estudos se contemplam. Desde quando a Bíblia precede da filosofia? É isso que a teologia prega. Por isso que eu sou contra a teologia do diabo. Eles ficam usando a filosofia, usando o conhecimento humano e misturando com o que é divino. Até onde eu sei, quem matou Jesus foram os teólogos, os doutores, os estudados. E a verdade estava com os pequeninos, com os pescadores. Entende o que eu estou falando? Então, várias vezes pessoas, porque você não é formado em teologia. Graças a Deus que eu não sou formado em teologia. Eu não sigo a filosofia. Eu sigo a Bíblia. E toda vez que alguém vem falar alguma coisa, vamos marcar um debate, por que, que eles fogem? Por que, que eles correm? Eu não entendo. Né? Não estou falando isso aqui para me exaltar, não. Eu sou o menor dos apóstolos, eu era ateu, eu me converti, eu sou o menor de todos. Quando Paulo escreve que ele é o menor dos apóstolos, o principal dos pecadores, eu me incluo ali. Pode ter certeza. Mas eu, graças a Deus, não perco meu tempo estudando essa teologia do diabo. Por isso que cada um tem o desenho a Deus de um jeito aí. Não abre a Bíblia. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha só como Paulo chega. Tem muita gente sendo presa aí de filosofia diabólica. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. E não segundo a Cristo. Ou seja, o cara está seguindo vozes da cabeça dele. Ou seja, as filosofias. As palavras bonitas. Né? Você tem que estudar exegese. Você tem que estudar porque eu sou perito nisso. Grandes coisas, essas coisas. Tradição de homem. Rudimentos do mundo. E não seguem Cristo. Eles seguem tudo menos Cristo. Né? Vamos para o próximo. Dia de guarda ou dia separado, ou dia santificado, ou dia santo. Babilônia, domingo ou qualquer dia, ou todos são iguais. Bíblia, Êxodo 28 a 11. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás para a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Esse trabalho é financeiro. Eu sou professor, matemática, física e química. Então, no sábado, de um pôr do sol ao outro, eu não faço trabalho que eu ganho dinheiro. Eu posso ajudar um vizinho a lavar uma louça. Uma pessoa que está operada, eu posso cozinhar para ela. É lícito fazer bem os sábados. Por isso que Jesus fala, né? E o que ele fala? O sábado foi feito por causa do homem, não homem por causa do sábado. Jesus fala homem, não fala judeu. Ele fala ser humano. E as pessoas continuam chamando Jesus de mentiroso, né? Por aí. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor de sábado e santificou. Item 26. Reverência à imagem. Tem alguns vídeos que rodam nas redes sociais aí. Eu tenho um primo que é padre, eu tenho muitos amigos católicos, respeito muito eles, mas tem certas coisas que, mesmo que as pessoas falem, as ações mostram outra. Por exemplo, quem me dera, eu falo isso, eu sempre falo quando toco nesse assunto, que Deus me desse uma mulher o nível de Maria. Eu acho que o sonho de todo cristão é ter uma mulher nível Maria. Pelo menos o homem, né? Eu acho que toda mulher quer ter um cara nível José, né? Um cara que seja íntegro e tal, correto, que não vai criar ela por mulher e tal. Então isso é verdade. Isso é realidade. Mas uma coisa é teoria, uma coisa é prática. E infelizmente as pessoas não estão percebendo isso. Olha o que diz. Na fé católica, isso aqui eu vou tirar de um consentimento católico. Mais uma vez, não estou aqui denegrindo a sua religião ou o que você pensa. Estou apenas abrindo a Bíblia. Tá bom? Venerar imagens não é considerado pecado,
mas sim uma forma de honrar e recordar aqueles que são exemplos de fé e santidade. Muito bem. Agora eu quero perguntar para algum padre, algum irmão católico que esteja talvez assistindo esse vídeo, me dê uma foto de Maria. Eu quero uma foto de todo mundo que a Bíblia menciona. Por que eu estou pedindo uma foto? Porque a imagem que vocês dizem, segundo o credo de vocês, que não é idolatria, tem que ser igual a eles. Isso é um mínimo que eu peço. Segundo, se é para homenagear, por que vocês se ajoelham? O João foi se ajoelhar para o anjo. Ei, para com isso, brother. Adora a Deus. Faça isso somente a Deus. Quando você se ajoelha, você já está em um ato de adoração. Você pode não saber, mas é Bíblia. Apocalipse 19, 10. Então tome muito cuidado. Eu respeito os santos, respeito a Dona Maria, que ela não é mais virgem. Jesus teve irmãos. Tiago era irmão de Jesus, nasceu depois dele. Você tem sido enganado por uma tradição, tá? Então muito cuidado. Se você se ajoelha, se você chora, se você faz uma procissão, qualquer coisa, não é veneração e respeito, é adoração. Tome muito cuidado. O que diz a Bíblia? Êxodo 23 a 5. 5, versículo 5 é a primeira parte. Não terás outros deuses diante de mim. Só esse versículo aqui já quebra até a trindade. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança ao que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Então você é cristão. Independente de onde você está, você é cristão. Vamos começar a obedecer a Deus? Vamos para o próximo item. Item 27. Predestinação. Babilônia. Crença de que o futuro de uma pessoa já está determinado por Deus ou por alguma força superior, independente de suas ações ou escolhas. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então não tem predestinação. Nós somos responsáveis por nossas ações, crendo em Jesus, seguindo a real doutrina, ou sendo aceitar ou se sujeitar a ser enganado por falsos líderes e profetas ou pelo sistema babilônico, que é todo o sistema que tem hoje. 28. A volta de Jesus. O que diz Babilônia? Debate teológico se ele vem pré ou pós-tribulação. Existe um debate da teologia sobre isso. Segundo, teve gente que já marcou a volta da data de Jesus, ou pior, a pessoa disse que Jesus disse para ela o dia que ela volta. Ainda tem gente que acredita. Vamos ver na Bíblia, Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus vai vir pós-tribulação. Aí você pergunta assim, por que a teologia tem esse debate de pré e pós-tribulação? Porque eles não lêem Bíblia. Se lesse, não teria servido para esse debate. E Mateus 24, 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus sabe o dia da volta dele. E a pessoa ainda diz que Jesus disse. Ai. 29, estamos quase acabando. Hoje passamos de uma hora, mas é um tema muito, muito abrangente. O arrebatamento secreto, né? Como se Deus fosse um agente secreto. Babilônia. Crença teológica que afirma que os verdadeiros cristãos serão levados secretamente para o céu antes do período de tribulação na terra, seguido pela segunda vinda de Cristo. Então, isso aqui é o que Babilônia prega. O que diz a Bíblia? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que está acontecendo aqui? A volta de Jesus, quando ele voltar, acontecerá o arrebatamento. Tá? 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 30. Moraremos no céu? A Babilônia, céu como local após a morte. Em algumas tradições cristãs, o céu é visto como lugar literal, onde as almas justas vão após a morte para viverem na presença de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Nosso penúltimo tema, item 31. Morreu e vai para onde? Babilônia. Morreu, é julgado e vai para o céu, para o inferno.
Bom, existem vários versículos que defendem essa ideia, mas não quero prolongar muito porque é um tema mais item por item. Mas se alguém quiser um tema mais específico, posso trazer futuramente ao canal. Só colocar no comentário aqui embaixo ou mandar mensagem nas redes sociais que eu tenho. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Jesus está falando dos mortos, estão nos sepulcros. Nós lemos ainda agora sobre a volta de Jesus, que os mortos e salvos ressuscitam. É nesse momento. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Vamos continuar do 29. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, fizeram mal para a ressurreição da condenação do juízo. Toda pessoa que morre, ela é julgada, correto. Mas ela não vai para o céu nem para o inferno. Ela fica morta. Entenda isso. Na volta de Jesus, os salvos vivos ressuscitam. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos não salvos só vão ressuscitar depois do milênio, lá descrito em Apocalipse. Então temos que ter essa ideia. Não devemos nos deixar enganar sobre isso. Tá bom? Não devemos. Muito cuidado. Item 32, manter o poder, né? Em Babilônia você vê muitos escândalos, né? Reportagens, testemunhos, perseguições, difamações, calúnia, né? Você pode ver vários testemunhos na internet aí, como se sistema religioso, essa Babilônia é perigosa. Não está preocupado com sua salvação, não seja enganado. Vamos ver sobre isso. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Várias pessoas, mais centenas de pessoas, já entraram em contato comigo de todas as regiões do Brasil. Alguns até fora do país, via rede social, dizendo, conversando comigo, desabafando, chorando, mostrando as evidências, mostrando a prova de que aconteceu. Muitos deles entraram em depressão. Muitos deixaram até de acreditar em Deus, porque onde estavam congregando era um ambiente tóxico. Nem coloquei aqui, né? Por quê? Porque Babilônia é isso. Se você sabe demais dentro de uma denominação religiosa, ou você começa a enfrentar as coisas erradas, você começa a ser perseguido, você começa a ser injuriado, difamado, porque não querem perder o poder. Eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Eu conheço uma pessoa que teve que fazer boletim de ocorrência, né, para o que ele passou, porque essa pessoa passou. Inclusive, a perseguição foi tanta que lhe fizeram até ele perder emprego, do grau de perseguição que fizeram contra ele. Ele entrou até em depressão. O nível da perseguição. E essa pessoa que fez isso estava acostumada a fazer. Ele chegou a conhecer várias pessoas que passaram por coisas próximas ou parecidas. Para você ver o nível, né? Agora vem a recompensa, né? Versículo 12 de Mateus 5: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não estou falando aquele que apronta, estou falando que é aquele acusado injustamente por ser íntegro em Cristo. Não confunda. João 16, 2 e 3. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Quantas pessoas foram expulsas de várias denominações religiosas por combater o que está errado? Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Essa vai ser a grande perseguição que acontecerá contra o povo verdadeiro de Deus. Vão chegar a matar. Vão querer matar. Mas por que eles vão fazer isso? Porque não conheceram ao Pai nem a mim. Né? Quem persegue, difama, calunia, não conhece o Pai nem a Cristo. Então, se ele não conhece o Pai quem é Cristo, ele conhece quem? Quem é pai dele? Né? Bom, eu não ia colocar esse tema, eu peço desculpa aos irmãos, mas tenho que colocar. Juízo investigativo. Dizem por aí, né, Babilônia, há mais de um juízo ou está acontecendo um juízo, aí fica essa confusão. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre juízo. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que acontece? Nós estamos vivos, quando nós morremos, vem o juízo. Ah, mas enquanto estamos vivos, tem algum juízo? Não, não tem. Estou vivo, mas
Quando chegar a hora da marca da besta, ocorrerá um juízo. Que é isso que a Bíblia descreve em Daniel 12. Quando houver separação entre o povo de Deus e aquele que aceitou a marca da besta. O que é a marca da besta? É todo o sistema babilônico. Essa é a marca da besta. Tá? O que é comprar e vender em profecia? Pregar o evangelho. Né? Olha o que diz Apocalipse 13, 16, 17. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. O que sinal é esse? Eu vou explicar rápido aqui. É ideologia. Você pensa em sinal, mão, trabalho, né? Para que ninguém possa comprar a ação. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o seu nome. Você percebe que na profecia, quando Deus fala sobre o anjo caído, né, Lúcifer, o comércio em profecia é a pregação do evangelho. Então, quando a marca da besta for colocada, Deus levantará os 144 mil. Eles vão mostrar que todo esse sistema babilônico não é de Deus. Aí vai ter o povo de Deus de um lado e aquele que aceitou a marca do outro. Quando a marca for aceita, haverá o juízo dos vivos. Aí não tem mais chance. Aí não tem mais chance. Tá? Então não existe juízo investigativo. Esse aqui foi um bônus extra. Meus irmãos, me perdoem, já é 1h11 de pregação e 6 segundos. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.